Uma boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo possa habitar em cada coração, amém? Queridos, que alegria poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos aí da igreja de São Conrado. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um, esse é o meu desejo e a minha oração. O assunto que Deus preparou para nós nessa noite diz respeito à família. Nós vamos aprender dentro da Bíblia a história de um homem que foi considerado o pai da fé. E ele tem muitos exemplos a nos dar no âmbito familiar. Aliás, nós vamos estudar um pouquinho da figura do pai dentro da família. Deus me deu o privilégio de recentemente me tornar pai e eu tenho vivido uma experiência maravilhosa com a minha família e com Deus. Mas eu preciso aprender bastante. Eu acredito que a mensagem dessa noite Deus preparou para mim e para você também que é pai, que é filho, e eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar em nosso coração. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Nosso bondoso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Que alegria, Senhor, podemos estudar a Tua palavra neste momento. Que o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo possa falar em nosso coração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da história de Abraão, com o foco dele na figura do pai. Eu tenho certeza que aqui nós encontraremos preciosas lições para podermos assim aplicarmos na nossa vida prática, principalmente você pai. E o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no capítulo 12 do livro de Gênesis. Aqui nós encontramos o chamado de Deus para Abrão. Que nessa época ele era conhecido como Abrão. Depois Deus veio a mudar o seu nome, né? Ele passou a se chamar Abraão, que significa pai de multidões, cumprindo então a promessa que Deus faz para ele aí no capítulo 12, que nós vamos ler agora. Verso 1 nos diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja só que maravilha, que encontro especial que Abraão teve ali com o Senhor. E esse encontro ele desdobrou-se em um chamado. Deus chama Abraão para deixar a sua parentela, a terra onde ele vivia, que era Ur dos Caldeus, para ir para uma terra até então desconhecida, mas uma terra prometida. E tem mais, Deus faria de Abraão um pai de uma grande nação, onde todas as famílias seriam abençoadas. Que promessa maravilhosa! Tenho certeza que muitos já conhecem a história de Abraão, mas ainda assim nessa noite Deus tem preciosas lições a nos ensinar. A começar pelo chamado dele. Se você observar aí no final do capítulo 11, nós vemos um pouquinho mais, maiores detalhes a respeito da família de Abraão. Aí nós vemos que Tera era o pai de Abraão e ele tinha mais dois irmãos, Naor e Arã. Arã veio a falecer, tanto que na história nos revela que Abraão passou a cuidar do filho de Arã, que no caso era Ló, o seu sobrinho. Mas o que chama a atenção é que ao receber esse chamado, né, Abraão, ele vivia ali na terra de Ur dos Caldeus. E ele comunicou esse chamado a seu pai. Se nós observarmos lá no verso 31 do capítulo 11, você vai perceber que o chamado foi feito para Abraão sair da terra, mas o seu pai também o acompanhou durante um período, até uma cidade que depois veio a se chamar Arã. E durante essa peregrinação, Abraão ele mostrou respeito para com seu pai. Porque do contrário, ele poderia simplesmente dizer o seguinte: não, pai, o chamado foi só para mim, o Senhor não tem que me acompanhar. Mas aqui nós vemos uma preciosa lição no âmbito familiar: respeito. A grande verdade é que para você ser um grande pai na sua família, você também tem que ser um grande filho. Respeitar o seu pai e a sua mãe. Aliás, há um mandamento bíblico para isso. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Com certeza, Deus não chegou um determinado dia e falou assim: eu vou escolher alguém aqui na terra para chamar, e lançou sorte e caiu em Abraão. Muito pelo contrário. Deus já observava Abraão com o tempo. Mesmo ele sendo pecador, Deus via qualidades na vida daquele homem. E isso se revelou já no início do chamado.
Então Abraão, ele era um grande filho, ele respeitou o seu pai, ele honrou o seu pai. Interessante é que ao se encontrar ali com Deus, ele simplesmente poderia ter saído, mas ele foi junto do seu pai, demonstrando cuidado, amor e respeito. Quantos de nós não temos experiências maravilhosas para contarmos dos momentos que vivemos com o nosso pai terrestre? Eu tenho certeza que muitas das qualidades que nós temos hoje, nós aprendemos com o nosso pai. Muitas das vezes o filho, ele vê no pai ali um grande exemplo. É claro que o ser humano é falho. Talvez muitos que estão me assistindo nesse momento tiveram pais que não lhes deram muitos exemplos. O seu pai não lhe deu muitos exemplos, mas ainda assim a Bíblia nos orienta a honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas muitos outros, eu tenho certeza, que têm muitas experiências e muitos exemplos aprendidos ali com o seu pai. E aqui nós vemos que com Abraão não foi diferente. Exatamente por honrar o seu pai terrestre, mesmo sendo um pagão, o contexto histórico mostra que a terra de Ur dos caldeus era uma terra de pagãos, e Abraão, ele respeitava ali o seu pai nesse contexto, e isso o creditou para ser um pai de uma grande nação. Da mesma forma como ele obedecia o seu pai terrestre, ele também passou a obedecer o pai celestial. Quando ele recebeu o chamado, em nenhum momento ele questionou. A terra era distante, a promessa só ia se cumprir muitos séculos depois, 400 anos depois, que de fato o povo alcançaria, a descendência dele alcançaria a terra prometida. Mas mesmo assim, Abraão não hesitou. Abraão, ele demonstrou ali obediência e fidelidade a Deus. Qualidades também que ele atribuía ali ao seu pai. Ele era fiel e obediente ao seu pai. E vamos acompanhar alguns outros momentos na história aqui de Abraão. Um outro texto que eu queria compartilhar com você, com os irmãos, está lá no verso 7 do capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, no verso 7, nos diz que apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficando em Betel, ao ocidente, ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Veja só que maravilha. Abrão era casado com Sarai, que mais tarde Deus também mudou o seu nome para Sara. Ela era estéril, então ali era um matrimônio marido e mulher, não tinha filhos. Mas desde já, com a sua família, com a sua esposa, Abraão, melhor dizendo, ele demonstrara ali a sua fidelidade e adoração a Deus. A grande verdade é que Abraão, ele foi um grande evangelista. Por onde ele passava, ele erguia um altar de adoração ao Senhor. Ele conduzia a sua família à presença de Deus. E aqui também há uma outra responsabilidade para o pai. Muitas das vezes a Bíblia faz menção ao homem como sendo o sacerdote do lar. É de responsabilidade do pai cristão erguer o altar do Senhor diário na sua casa. Conduzir a sua família para a presença de Deus. Aliás, quando Jesus Cristo voltar, ele irá nos questionar, a você pai, você mãe, mas o pai, a figura do pai aqui no qual nós estamos falando. Onde está a família que eu confiei a você? No livro de Salmos, capítulo 127, lá diz que os filhos são herança do Senhor. Então nós vamos ter que prestar contas quando Jesus Cristo voltar. É de extrema responsabilidade o pai aproximar a família, erguer o altar do Senhor diariamente na sua casa. Você, pai, tem assumido essa responsabilidade que Deus confiou a você? Você tem conduzido a sua família em passos seguros à presença de Deus? No Espírito de Profecia diz que Jesus Cristo tem prazer em habitar em uma casa, cujo lar o altar do Senhor está erguido, cujos membros daquela família têm satisfação, têm prazer em buscar ao Senhor. Muitas das vezes, nós, na figura do pai, nós somos aquele que busca prover o sustento familiar. E às vezes nós nos preocupamos com o bem-estar da nossa família, isso é muito louvável, em oferecer do bom e do melhor. Mas o grande legado, ou a melhor coisa que nós podemos dar para a nossa família é uma vida espiritual, é um lar edificado na presença do Senhor. Capítulo 127 de Salmos, lá diz que se o Senhor não edifica o lar, em vão trabalha aqueles que edificam.
Se o Senhor não for o primeiro dentro do lar, fatalmente esse lar ele está fadado ao fracasso, quem sabe ao divórcio, a filhos rebeldes. Por isso que é de tamanha responsabilidade do pai conduzir a sua família em passos seguros na presença do Senhor. É claro que a mãe também tem responsabilidade, os filhos têm as responsabilidades deles na busca da presença do Senhor, mas a figura do pai é muito importante. Os discípulos ali ouviram de Jesus Cristo no capítulo 13 do Evangelho de João, que diz o seguinte: em tudo eu vos dei exemplo. E o pai, muitas das vezes, é essa figura exemplar, precisa ser essa figura exemplar dentro do lar. Querido, talvez você tenha falhado nessa sua condição de pai, de ser o sacerdote do lar, mas ainda hoje há esperança. Ainda hoje você pode mudar esse seu quadro familiar. Talvez a sua família está um caos, problemática, seus filhos rebeldes, mas ainda assim você pode restaurar o seu lar, buscando a presença do Senhor. Porque Jesus Cristo é considerado luz, e por onde a luz entra, as trevas são dissipadas. Hoje nós vemos um caos na sociedade, violência, sexualidade confusa, exatamente pela má influência dos pais, muitas das vezes. É claro que há exemplos também onde o pai educa o filho nos caminhos do Senhor, onde o pai ali passa apenas virtudes para os filhos e os filhos acabam sendo rebeldes. Mas isso aí é uma outra circunstância. Eles terão que prestar contas a Deus mediante os seus atos. Mas você, na pessoa do pai, você também na pessoa da mãe, mas em especial o pai que nós estamos abordando nessa noite, tem a responsabilidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 22, diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda que ela for mais velha, ela não se desviará dele. Você deixará o legado ali no coração dos seus filhos através da palavra de Deus. E Abraão, ele buscava isso, santificar a sua família. Mas tem um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está no livro de Jó. Jó, no capítulo 1, no verso 5. Jó, capítulo 1, no verso 5. Aqui nós vemos um precioso exemplo de um pai que preocupava com o bem-estar espiritual dos seus filhos, não apenas com o bem-estar material. Jó, capítulo 1, verso 5 nos diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que exemplo maravilhoso. Não é à toa que o maior líder de Israel, Moisés, atribuiu qualidades a esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E depois o próprio Deus veio a confirmar essas virtudes no capítulo 2, 1 e 2, do capítulo 2 de Jó, capítulo 1 também, né? Melhor dizendo. Queridos, mas o exemplo de Jó é fantástico. Eu sempre fiz oração em prol da minha família, mas eu confesso aos irmãos que depois da chegada da minha filha, eu redobrei as orações. Eu diariamente tenho intercedido a Deus em prol da minha filha, para que Deus cuide dela, para que Deus preencha a vida dela com bênçãos, com saúde, e que Ele me dê sabedoria para educar a minha filha nos caminhos do Senhor. Esse é o maior legado. Eu acho que a maior honra que eu possa receber no céu, né, além da salvação, é saber que a minha filha está lá, poder entregá-la nos braços do Senhor. Aqui está a filha que o Senhor confiou a mim, não somente ela, mas também a minha esposa e a minha família. Mas Jó aqui é um exemplo maravilhoso do cuidado que precisamos ter para com os nossos filhos. Jó fazia isso continuamente. Ele oferecia um sacrifício e dizia: olha, Senhor, esse sacrifício aqui é em prol dos meus filhos. Eram 10. Se porventura eles tiverem pecado e blasfemado, por favor, os perdoe. Nós precisamos intensificar nossas orações em prol dos nossos filhos. Vivemos num mundo onde o inimigo tem dominado. O próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno. São tantas influências, seja pela internet, no âmbito escolar, enfim. O inimigo tem a todo momento, ele está em derredor, né? No livro de Pedro diz que ele está em derredor, rugindo como leão. Muitas das vezes ele não consegue atingir os pais e ele então mira os filhos. E precisamos interceder bastante a Deus para que Ele proteja os nossos filhos das ciladas de Satanás. Queridos, eu já estou me encaminhando aqui para o final, mas tem alguns exemplos ainda aqui na vida de Abraão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O próximo texto que eu gostaria de ler é o capítulo 16
do livro de Gênesis, no verso 2. Aqui nós vemos uma situação muito triste na vida de Abraão. Capítulo 16 de Gênesis, no verso 2, nos diz: Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Ou seja, Abraão, ele acatou o conselho de Sarai de tomar uma de suas servas como esposa, coabitar com ela para poder gerar um filho. Aqui nós vemos que mesmo esse homem, sendo considerado o pai da fé, ele teve os seus erros. Nenhum pai é perfeito. Não preocupe-se em ser perfeito para os seus filhos. Nenhum ser humano é perfeito. Mas existem alguns erros que precisam ser evitados. Eu vou citar um exemplo. O erro do adultério, por exemplo. É claro que o adultério pode acontecer tanto com o homem quanto para com a mulher. Mas um adultério dentro da família é sinal de destruição muitas das vezes. E os filhos são duramente abalados. O pai, ele precisa zelar pela integridade da casa. Ele precisa afastar o mal de dentro do seu lar. Ele precisa resistir às tentações do inimigo, seja no âmbito pessoal como homem, seja no âmbito familiar como pai, enfim. É de responsabilidade do pai, né? Também da mãe, mas como a gente está tratando a figura do pai, zelar pela integridade do lar, manter um lar íntegro contra as ciladas e as quedas nas tentações ali provocadas pelo inimigo. E aqui nós vemos que Abraão, né, embora era um costume às vezes um homem ter mais de uma mulher, embora Deus nunca aprovou isso, e esse ato de Abraão teve terríveis consequências. Ele não pôde conviver com seu filho Ismael. Mais tarde, ele e Agar, que era a serva ali de Sara, Ismael e Agar tiveram que sair da presença de Abraão, porque ele estava entrando em conflitos ali com Sara e o seu filho Isaac. Então as consequências foram terríveis. O pai não poderia mais estar ali junto do seu filho. Então, queridos, a gente tem que estar atento às ciladas do inimigo e zelar pela integridade da nossa família. E um outro texto que eu queria compartilhar com os irmãos é o nascimento de Isaac, verdadeiramente ali o filho da promessa. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, deixa eu confirmar aqui ao certo o texto correto, mas o capítulo 21 ali de Gênesis, versos 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 21, verso 2, 1, 2 e 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Veja que maravilha. A promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, quando ele tinha 75 anos, veio a se cumprir agora, na sua velhice. Veio então Deus cumprir a promessa com o nascimento de Isaque, o filho da promessa, onde através dele Deus iria cumprir a promessa feita a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. E essa bênção se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é descendente de Abraão, da linhagem ali de Abraão. E o sacrifício de Jesus Cristo na cruz trouxe bênção para todas as famílias, traduzido ali em salvação. A maldição ali do pecado foi quebrada através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas um outro ponto maravilhoso dessa história de Isaque, já ali no seu leito, próximo da sua morte, Abraão ainda se preocupava com a felicidade do seu filho. Capítulo 24 do livro de Gênesis. Esse é o último texto que eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Veja só, quando você se propõe a ser obediente a Deus, a aplicar os ensinos de Deus, os seus mandamentos em sua vida, você colherá bênçãos para você e para a sua família. Do contrário, se você vive uma vida longe da presença de Deus, entregue aos vícios, fatalmente a sua família será atingida. Quantos lares são desfeitos por conta de pais que não buscam a presença do Senhor? Quantos filhos acabam ingressando numa vida errada, uma vida de crime, de vícios, ou de uma sexualidade confusa, exatamente
por conta dos pais não buscarem a presença do Senhor e os princípios divinos registrados nesse livro para dentro do seu lar. E aqui no capítulo 24, uma vida abençoada de Abraão, ele ainda tem uma preocupação. Capítulo 24, agora no verso 2. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Veja só que maravilha. Era muito comum naquela época também o pai ali direcionar o filho para o matrimônio, escolher uma esposa para ele dentro da parentela. Mas a preocupação aqui de Abraão era principalmente com o fato do filho não se envolver com mulheres que não professavam a mesma fé. Ele queria que o seu filho permanecesse feliz e na presença do Senhor mesmo após a sua morte. E para ele ter essa convicção, essa certeza, ele dá uma ordem para que o seu servo buscasse uma mulher da sua parentela. Uma mulher também que seria ali companheira de Isaque, amiga de Isaque, também nessa jornada para receber as bênçãos do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de Abraão. Todas essas e muitas outras qualidades, o tempo aqui é muito curto, mas Abraão verdadeiramente foi um homem de fé. Um homem cuja vida foi totalmente entregue e de fidelidade a Deus. Tanto que Melquisedeque, ele vem para abençoar ali Abraão, e de todo o que Abraão tinha, ele devolvia o dízimo a Deus. Ele aplicava os princípios que Deus o ensinava ali dentro do seu lar. Ele erguia um altar de adoração a Deus, ele conduzia a sua família na presença de Deus. Isso gerou bons frutos, frutos maravilhosos, a ponto de ele ser considerado aí uma grande bênção e o pai da fé. Queridos, com a história desse homem, ou com esse breve relato, nós aprendemos preciosas lições. Precisamos ser obedientes a Deus, buscar erguer o altar do Senhor diariamente dentro do nosso lar, nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos, também como exemplo de Jó. Talvez você tenha falhado como pai. Talvez até aqui você não tenha aplicado esses exemplos de Abraão e muitos outros que a Bíblia nos orienta, como em Salmos capítulo 127, permitindo que o Senhor edifique o seu lar. Mas ainda há oportunidade de você corrigir esses atos falhos. Ainda há oportunidade de você conduzir a sua família à presença de Deus, de você interceder a Deus em prol da sua família, principalmente dos seus filhos. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, eu gostaria de fazer um apelo através da música que a Gabriela vai cantar agora. E que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Esse é o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Querido, feche os seus olhos para juntos orarmos ao nosso Deus nesse momento. Nosso bondoso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é nosso Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe essa noite. Mais uma vez aprendemos preciosas lições com a vida desse grande homem, considerado o pai da fé, Abraão. Um homem íntegro, temente ao Senhor, que preocupava com o bem-estar espiritual da sua família. Por favor, ó Deus, que possamos aplicar essas lições, esses exemplos dentro do nosso lar. Hoje nós trouxemos uma mensagem direcionada ao pai, aos pais, a figura do homem dentro do lar, do pai. Que o Senhor possa abençoar cada pai, Senhor. Que o Senhor possa lhes conceder sabedoria para educar os seus filhos, para ser fiel à sua esposa, para preparar a sua família para um dia habitar com o Senhor nos céus. Se até aqui nós temos falhado, por favor, nos perdoe. Mas que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar nesse grande desafio e responsabilidade de cuidar do nosso lar. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Abençoa os irmãos aí da igreja de São Conrado. Cada família, cada pai, mãe, filho, esposo, esposa. Proteja-os das ciladas, dos dados inflamados do inimigo. Que o Senhor possa um dia receber essas famílias de São Conrado no céu. São essas bênçãos que pedimos, agradecemos, no doce nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus.